por que continuam acontecendo no mundo todo as aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima? Que mensagens eles comunicam aos homens do nosso tempo nestas maravilhosas aparições? Que apelos e que avisos eles fazem aos homens do nosso tempo nestas extraordinárias e maravilhosas aparições? Estamos perto do triunfo dos seus sagrados corações e é por isso que eles multiplicaram na terra as suas maravilhosas aparições e mensagens para o mundo todo? É sobre tudo isso que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes que vêm de Deus, nosso Senhor. Vozes que me convidam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Monte Chiari, Itália. As vozes do céu nunca deixaram de falar aos homens através dos séculos, tendo inclusive aumentado muito no século XX. Dentre todos os países do mundo, a Itália é, sem dúvida nenhuma, o país que mais registra aparições no decorrer da história. Na década de 1940, começou na Itália um dos casos mais intensos e profundos de aparições marianas no mundo. O lugar eleito chama-se Monte Chiari, perto da cidade de Brescia, norte da Itália. Esta é a cidade de Monte Chiari hoje. Desde o tempo das aparições até hoje, pouco mudou. A igreja de Monte Chiari ainda é a mesma, bem como o castelo medieval construído para a defesa da cidade no tempo dos sarracenos, a igreja de São Pancrácio e muitas das casas ainda são as mesmas de 1947. A alma privilegiada e escolhida pela Mãe de Deus aqui é Pierina Gili, nascida em 3 de agosto de 1911 no vilarejo de São Jorge, em Monte Chiari. Os pais de Pierina Gili, Pancrácio e Rosa, eram pobres camponeses
muito tementes a Deus. Desde pequena, Pierina foi instruída por sua mãe na fé católica e nutria uma terna devoção à Nossa Senhora. Em 1918, o pai de Pierina Gili morreu na Primeira Guerra Mundial, o que obrigou a sua família a dividir a casa em que moravam com outra família para conseguirem sobreviver. De 1918 até 1922, viveu no orfanato das Servas da Caridade, fundadas por Santa Maria Crucifixa de Rosa, por quem passou a cultivar uma grande devoção e da qual Pierina teria mais tarde várias aparições por toda a sua vida. Depois desse período, voltou para a casa de seus pais. Desde pequena, Pierina ajudava nos afazeres domésticos e nas tarefas da pequena propriedade da família. Aos 18 anos, passou a trabalhar na creche municipal de Monte Chiari, onde havia uma capela, na qual Pierina gostava de passar longas horas em oração durante as folgas. Foi aí que ela decidiu se entregar toda ao amor de Cristo e se consagrar à vida religiosa. Em 1944, entrou como postulante no convento hospital das Servas da Caridade de Monte Chiari, hoje desativado, trabalhando aí como enfermeira. Pierina havia feito várias tentativas de ser religiosa antes, mas as doenças que ela contraíra na juventude a impediram. Aqui, neste hospital, Pierina trabalhou arduamente, sobretudo durante os últimos períodos da Segunda Guerra Mundial, em que tantos feridos chegavam ao hospital. Em dezembro de 1994, Pierina contraiu meningite, ficando inconsciente na enfermaria. Quando todos esperavam a sua morte, no dia 17 de dezembro, apareceu-lhe pela primeira vez Santa Maria Crucifixa de Rosa, fundadora das Servas da Caridade, que a curou completamente. Santa Maria Crucifixa voltaria seguidas vezes nos anos seguintes, pedindo a Pierina orações e a aceitação de todas as doenças que Deus quisesse lhe enviar, para que ela oferecesse pela conversão de algumas almas religiosas, tanto da sua ordem como das outras que estavam em estado de pecado e apostasia. Pierina aceitou tudo e durante 3 anos foi acometida por diversas doenças graves que a fizeram chegar aos umbrais da morte várias vezes. Também sentia na sua alma a aridez espiritual que assolava as almas por quem ela expiava e se sacrificava, o que muito a fazia sofrer. Deus permitiu que fosse perseguida e espancada pelos demônios que tentavam as almas pelas quais ela expiava, de modo que Pierina era atormentada noite e dia no corpo e na alma. Esta é uma foto de Pierina no período de suas grandes provações, que nos revela claramente o estado de sofrimento ao qual foi reduzida pela salvação das almas. Na primavera de 1947, Pierina foi favorecida com a primeira aparição da Mãe de Deus no hospital de Monte Chiari. Às 3h15 da manhã, Pierina viu Santa Maria Crucifixa de Rosa, que depois de lhe recomendar paciência nos seus sofrimentos, anunciou-lhe que a Santíssima Virgem Maria estava ali.
Pierina olhou e viu uma jovem senhora muito bela numa grande luz, com 3 enormes espadas cravadas no peito. Lágrimas copiosas desciam de seus olhos e caíam aos seus pés. Ela disse-lhe apenas 3 palavras: oração, sacrifício, penitência. Santa Maria Crucifixa explicou a Pierina o significado das 3 espadas. A primeira espada significa as almas consagradas a Deus que traem suas vocações. A segunda espada significa as almas consagradas a Deus que vivem em pecado mortal. A terceira espada significa os sacerdotes que traíram o amor do Senhor e se tornaram indignos da sua graça. Em seguida, a Mãe de Deus e Santa Maria Crucifixa desapareceram. Depois desta aparição, os sofrimentos de Pierina aumentaram ainda mais, ao ponto de pensarem que ela em breve morreria. Ela oferecia tudo pela salvação das almas, com profunda paciência. No dia 13 de julho de 1947, enquanto Pierina sofria no quarto do hospital, aconteceu a segunda aparição da Mãe de Deus. Santa Crucifixa apareceu de novo e rezou com Pierina. Em seguida, surgiu a lindíssima Mãe de Deus, vestida toda de branco, com um manto preso logo abaixo do pescoço, com um rosário nas mãos. No lugar das 3 espadas cravadas em seu peito, trazia agora 3 rosas, uma branca, uma vermelha e outra amarelo-dourada. Pierina perguntou: bela senhora, quem sois vós? Sou a mãe de Jesus e de todos vós. Nosso Senhor envia-me para trazer uma nova devoção mariana mais eficaz entre os institutos e congregações religiosos masculinos e femininos e entre todos os meus filhos. Prometo a todos que me honrarem mais a minha proteção, o florir de vocações e menos vocações traidoras, menos pessoas que ofendem a Deus com o pecado mortal e grande santidade das almas consagradas a Deus. Desejo que o dia 13 de cada mês seja consagrado como um dia mariano. Este dia deve ser precedido de 12 dias de preparação com orações especiais. O dia 13 deve ser dia de reparação pelas ofensas cometidas pelas pessoas consagradas a Deus, que com os seus pecados fazem penetrar no meu coração e no coração do meu divino Filho 3 agudas espadas. No dia 13 de cada mês, eu farei descer a abundância das minhas graças sobre todos aqueles que me honrarem mais, sobretudo sobre as congregações que me honrarem de modo especial. Este dia seja honrado com o rosário, a hora santa e mais sacrifícios. Desejo que o dia 13 de julho de cada ano seja festejado e consagrado a mim com o título de Rosa Mística. Desejo que existam pessoas que vivam em espírito de oração, de reparação pelos pecados das vocações traidoras. Desejo também que existam outras pessoas que aceitem os sacrifícios, provações e as humilhações para reparar as ofensas que nosso Senhor
recebe dos bispos, sacerdotes e religiosos que vivem em pecado mortal. Desejo ainda que outras almas imolem suas vidas para reparar as traições recebidas por nosso Senhor por causa dos sacerdotes Judas. Amando da superiora das servas da caridade, Pierina pediu um milagre visível à Senhora para comprovar sua aparição e mensagem. Eu não realizarei milagre externo. O milagre mais claro acontecerá quando estas almas consagradas que perderam seu fervor primitivo, traindo sua vocação e merecendo os castigos e perseguições que agora ocorrem, retornarem ao fervor primitivo dos santos fundadores. Em seguida, tanto a Virgem Maria como Santa Maria Crucifixa de Rosa desapareceram. Depois desta aparição, os sofrimentos de Pierina cresceram mais ainda, pois as freiras das servas da caridade não gostaram nada da mensagem que Nossa Senhora havia dado e da recusa dela em fazer um milagre visível para que elas vissem. Por causa disso, começaram a tratar duramente Pierina, considerando-a uma mentirosa e visionária. Em outubro de 1947, Nossa Senhora apareceu pela terceira vez, desta feita, na capela do hospital. Haviam médicos, padres, religiosas, madres e outras pessoas presentes, esperando um milagre da aparição. Havia nesta capela uma imagem de gesso de Santa Maria Crucifixa, segurando um crucifixo, que ficava exatamente neste nicho. Esta iluminou-se para Pierina e tornou-se viva. Ela disse a Pierina: veja quanto sangue derramado inutilmente. Pierina viu que da chaga do coração de Jesus saía abundante sangue vivo. Pega o pano que está sobre o altar e recolhe o sangue que está escorrendo, disse Santa Crucifixa. Pierina obedeceu e, depois de recolher o sangue no pano, colocou-o manchado ainda sobre o altar. Todos os presentes viram o sangue no pano e inclusive o tocaram. Imediatamente Nossa Senhora apareceu e disse a Pierina: pela última vez, venho pedir a devoção das vezes precedentes. O meu divino Filho quis deixar vestígios de seu preciosíssimo sangue para demonstrar quão grande é o seu amor pela humanidade. Porém, só recebe por recompensa graves ofensas. Que este pano seja exposto junto com a imagem de Santa Crucifixa, que a partir de então se tornará milagrosa. Se isto for feito, realizar-se-ão conversões e haverá o despertar da fé. Eu me coloquei como medianeira entre os homens, de modo especial entre as almas religiosas e o meu divino Filho, que está cansado das contínuas ofensas recebidas delas e quer exercer a sua justiça. Em seguida, Maria Santíssima e Santa Crucifixa desapareceram. Logo,
Pierina foi crivada de perguntas, zombarias e críticas tanto dos médicos como dos padres e freiras. A ordem de Nossa Senhora de que o pano fosse exposto naquela capela para a veneração do povo não foi obedecida, pois o referido pano com o sangue de Cristo, que tanto era uma prova de que Deus existe, como de que as aparições de Monte Chiari eram verdadeiras, foi levado para a cúria da diocese de Brescia por ordem do bispo, onde deram fim nele, para que ninguém nunca mais pudesse vê-lo. Desta forma, outro grande esforço de Maria Santíssima para converter e salvar os seus filhos foi frustrado e anulado pelos chamados ministros de Deus, que a ele fizeram votos e tinham o dever de obedecê-lo e cumprir a sua vontade, enterrando mais ainda nos corações de Jesus e Maria aquelas 3 espadas de dor que a Virgem mostrara na primeira aparição. No dia 16 de novembro de 1947, Nossa Senhora apareceu pela 4ª vez, agora na igreja de Monte Chiari. Ela mandou que Pierina traçasse 4 cruzes com a língua no chão, vindo logo em seguida pousar sobre o lugar que Pierina havia assinalado, e em seguida disse-lhe: que estas pedras sobre as quais eu pousei sejam doravante cercadas para servir de lembrança da minha vinda e não sejam mais pisadas. Em seguida, falou de Diai de Bonatti, onde ela apareceu 3 anos antes para a menina Adelaide Roncalli. O motivo pelo qual meu divino Filho retirou as suas graças em Bonatti foi porque lá a realidade da minha aparição foi negada pelo clero e o local, que devia ser local de oração, foi abandonado e profanado. Nosso Senhor está cansado de tantas ofensas dos homens, principalmente pelos pecados contra a pureza. Ele quer enviar um dilúvio de castigos. Eu intervim, pedindo para que Ele use de misericórdia. Em troca, peço oração e penitência. Eu darei as minhas graças àqueles que repararem esses pecados. Seremos perdoados? Sim, contanto que não se cometam mais esses pecados. No dia 22 de novembro de 1947, Pierina viu novamente a Senhora na igreja de Monte Chiari. Ela lhe revelou um segredo que só deveria ser revelado quando ela a avisasse. Em seguida, disse: atualmente, os cristãos de tua nação, a Itália, são os que mais ofendem o Senhor, cometendo pecados contra a pureza. O Senhor pede generosidade de orações e sacrifícios. Oração e mais oração. Aceitai diariamente todas as pequenas cruzes e realizai o trabalho de cada dia como sinal de penitência. No dia 8 de dezembro, ao meio-dia, virei até esta igreja e acontecerá a hora da graça. O que é a hora da graça? Conversões em massa, quando numerosas graças espirituais serão concedidas. Aqueles que derramarem lágrimas de verdadeiro arrependimento nesta igreja receberão por meu intermédio grande misericórdia do meu divino Filho. Almas endurecidas, gélidas como o mármore, serão atingidas pela graça divina e tornar-se-ão fiéis e amantes do Senhor. No
dia 7 de dezembro de 1947, véspera do grande dia, a Senhora apareceu de novo a Pierina na igreja de Monte Chiari, dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Estava rodeada a um lado por um menino e de outro por uma menina, ambos de angelical beleza, que sorriam para Pierina. Pierina perguntou quem eram eles. A Senhora respondeu: São Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima. Eles serão teus companheiros em tuas tribulações, pois mesmo sendo menores do que tu, sofreram muito. Amanhã mostrarei o meu coração imaculado, que dos homens é tão pouco conhecido. Em Fátima, pedi a difusão da devoção da consagração ao meu imaculado coração. Em Bonatti, procurei fazê-la penetrar na família cristã. Aqui em Monte Chiari, desejo que a devoção à rosa mística, unida à devoção ao meu imaculado coração, seja aprofundada nas instituições religiosas, a fim de que as pessoas consagradas recebam copiosas graças do meu maternal coração. Com esta aparição de amanhã, fecho o ciclo das aparições. Diga aos padres que a caixa de esmola não fica bem sobre as pedras de mármore sobre as quais eu pousei. Coloque-se pelo menos uma pequena tábua, de forma que elas não sejam pisadas. É necessária muita oração pela conversão da Rússia. Por ordem dos padres, Pierina pediu novamente um milagre comprobatório das aparições, mas a Senhora nada respondeu. Em seguida, desapareceu. No dia seguinte, o bispo de Brescia proibiu que Pierina fosse à igreja, que desde as primeiras horas da manhã estava superlotada de gente à espera da aparição. Os padres, freiras, médicos e outras autoridades impediram Pierina de sair e a atormentaram toda a manhã com reprovações e proibições autoritárias de toda a sorte. Às 11h30 da manhã, Pierina conseguiu escapar e chegou à igreja, que estava cheia de milhares de pessoas. Logo que Pierina chegou ao meio da igreja, bem embaixo da cúpula, começou a rezar o rosário. Subitamente, Pierina interrompeu a oração com o povo e exclamou: Ó, a Senhora! A Madonna Rosa Mística apareceu de pé sobre uma escadaria branca, enfeitada dos lados de rosas brancas, vermelhas e amarelas. Majestosamente disse: Eu sou a Imaculada Conceição. Descendo mais alguns degraus, disse: Eu sou a Mãe das Graças, Mãe do meu divino Filho Jesus Cristo. Aqui, em Monte Chiari, desejo ser chamada de Rosa Mística. Desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, realize-se a Hora da Graça Universal, com a qual serão alcançadas numerosas graças espirituais e corporais. Meu divino Filho Jesus Cristo concederá toda a sua misericórdia, desde que os bons continuem a rezar pelos seus irmãos pecadores. O quanto antes seja relatado ao Papa Pio XII o meu desejo de que esta hora da graça
seja conhecida e divulgada em todas as partes do mundo. Mesmo aqueles que não puderem ir às igrejas e permanecerem rezando em suas casas ao meio-dia, concederei muitas graças. Desejo que estas pedras, onde eu pousei, sejam cercadas por barras de ferro, e com as ofertas recebidas, fabrique-se uma imagem semelhante a mim. Esta imagem deve ser levada em procissão pela cidade, e por onde passar, semearei graças espirituais e curas. Finalmente, a imagem deverá ser colocada sobre as pedras de mármore do chão da igreja. Aqueles que vierem aqui rezar e derramar lágrimas de arrependimento, eu darei a graça de encontrarem uma escada segura para obter do meu maternal coração proteção e graças. Em seguida, a Virgem mostrou seu coração coroado de rosas e disse: Eis aqui o coração que tanto ama os homens e que da maior parte deles só recebe ofensas. Quando os bons e também os maus estiverem unidos na oração, receberão deste coração misericórdia e paz. Agora, os bons, por meu intermédio, receberam de Deus a misericórdia, que barrou um grande flagelo que devia cair sobre o mundo. Depois disso, disse mais algumas coisas a Pierina e então começou a elevar-se. Ao dar-se conta disso, Pierina, chorando, pediu-lhe a bênção erguendo os braços. A senhora sorria enquanto se afastava lentamente até que desapareceu. Além de 2 pessoas que foram curadas fisicamente na hora da graça na igreja, numerosas pessoas foram tocadas pela graça da Senhora Rosa Mística e se apaixonaram sinceramente pelo Senhor. Apesar de tudo isso, o bispo mandou que Pierina fosse levada para Brescia tarde da noite. Depois, mandou-a para uma cidade distante de Monte Chiari, onde a obrigou a viver escondida na casa de uma senhora desconhecida e com o nome trocado para Rosetta Chiarini. Ali, permaneceu por algum tempo sem nem mesmo poder receber a visita de um médico quando tinha cólicas renais, para que não soubessem onde ela estava. Graças às calúnias dos padres, o nome de Pierina Gili causava verdadeiro horror em qualquer parte do norte da Itália a partir de então. Alguns padres diziam que Pierina era morfinômana, ou seja, viciada em morfina e, portanto, uma drogada. Outros diziam que Pierina era uma mulher da vida. Outros padres diziam que Pierina era possessa do demônio. Outros padres diziam que Pierina era uma mulher desonesta que queria conseguir vantagens financeiras com a história das aparições. E todos os padres diziam que Pierina era uma mentirosa que não merecia ser ajudada por ninguém. Pierina se encontrava então pregada à cruz da discriminação, da marginalização, da calúnia e da perseguição junto com Jesus. Pierina foi depois interrogada pelo bispo e pelos padres locais,
e declarou estar disposta a suportar qualquer castigo ou dar a própria vida para sustentar a verdade a respeito das aparições da Senhora. Vendo que não havia outro jeito de acabar com tudo e para dar um fim a essas mensagens, o bispo mandou encerrá-la num convento de Brescia, onde permaneceu presa e silenciada por longos e duros 19 anos. Pierina, alma boa, pura e ingênua, achou que aceitando e acatando isso, contribuiria para que as aparições fossem aprovadas mais depressa. Grande engano. O bispo só estava tentando enganá-la para encontrar tempo para poder sepultar as aparições para sempre no silêncio e no esquecimento, o que, na verdade, aconteceu. Enquanto isso, em Monte Chiari, o bispo proibiu qualquer divulgação das aparições e também que se fizesse, quer a trezena que a Mãe de Deus havia pedido, quer a hora da graça ou qualquer outra devoção relativa às aparições. Com o passar do tempo, tudo mergulhou no mais negro esquecimento. Enquanto isso, Santa Maria Crucifixa de Rosa aparecia constantemente a Pierina, confortando-a e animando-a a ter paciência, que seu sofrimento haveria um dia de passar. Depois de 19 anos, Pierina voltou a ver a Senhora em abril de 1966. Esta lhe disse: Pierina, no domingo, em Albis, 17 de abril, deverás fazer uma procissão de penitência, saindo da igreja de Monte Chiari até Fontanelle. Divulgue essa penitência para que todos a façam contigo. Naquele dia, o meu divino Filho Jesus Cristo enviar-me-á mais uma vez sobre a terra de Monte Chiari, a fim de levar muitas graças para a humanidade. A fonte se tornará milagrosa. A partir de então, os doentes deverão ser levados até essa fonte e tu deverás oferecer essa água para que bebam e em seguida lavem as suas chagas. De agora em diante, esta será a tua missão, não mais escondida nem afastada da humanidade. Logo que eu tocar a água da fonte, ela se tornará um local de purificação e de graças. Desejo que se revele publicamente às pessoas presentes as partes do segredo que te dei e que se cumpra tudo quanto eu pedi em 1947. Tão logo o bispo soube disso, proibiu que Pierina fosse a Fontanelle e que qualquer procissão fosse feita até a fonte. Os padres não só não revelaram o segredo, como deram fim nele também. No dia marcado, Pierina teve que ir sozinha em Fontanelle, porque os outros, temendo o bispo, ao invés de temer a Deus, não quiseram ir. A Senhora apareceu sobre uma escada rude que existia ali e que descia da estrada até a fonte. A Senhora mandou Pierina beijar um dos degraus e descer até os de baixo. Em seguida disse: O meu divino Filho Jesus é todo o amor. Enviou-me a fim de tornar esta fonte milagrosa. Sucessivamente, mandou Pierina beijar mais degraus e descer mais abaixo. A Senhora ia descendo os degraus à medida que Pierina também descia.
por fim disse: nesses degraus deve ser colocado um crucifixo. Os doentes e todos os meus filhos, antes de beberem a água, devem pedir perdão ao meu filho com um beijo de amor. A senhora mandou Pierina pegar no barro da fonte. Esta obedeceu e a senhora disse então: diz que o pecado é como lama, mas quando lavados com a água da graça, os meus filhos se tornam purificados e dignos de graças. Comunica a todos os meus filhos o que o meu filho Jesus pediu em 1947 aqui em Monte Chiari, e que aqui sejam trazidos os doentes e todos os meus filhos venham à fonte milagrosa. A senhora tocou na água da fonte e então disse: eu declaro esta fonte, fonte da graça. Assim era a fonte em 1966, como mostra esta foto de Pierina com outras pessoas na época. Numerosas curas e conversões aconteceram ao longo dos anos com esta água milagrosa de Fontanelle, e muitas pessoas possessas do demônio foram libertadas de suas garras com a simples aspersão dela. Verdadeiramente é uma fonte da graça. Apesar da proibição e perseguição do bispo e do clero, Pierina continuou indo a Fontanelle por ordem da senhora, onde muitas outras aparições aconteceram ao longo dos anos. Eis algumas mensagens comunicadas em Fontanelle para o mundo. O meu divino Filho é todo amor. O mundo corre à perdição. Eu alcancei ainda misericórdia, e por isso aqui vim de novo a trazer a graça do seu amor. A humanidade salvar-se-á com a oração, o sacrifício, a penitência. Quero que se construa aqui um tanque para a imersão dos enfermos, e esta outra fonte seja reservada para beber. Esta é a fonte da graça. Que os meus filhos do mundo inteiro venham até ela. Que se coloque no meio do campo uma grande cruz. Eu desejo que estes grãos de trigo se tornem pão eucarístico para tantas comunhões reparadoras. Que este trigo seja transformado em hóstias, seja levado a Roma e dali a Fátima para o dia 13 de outubro, quando farão a comunhão reparadora. Para o dia 13 de outubro, tragam a estátua até aqui em procissão, mas antes desejo que todas as pessoas de Monte Chiari se consagrem ao meu imaculado coração. O meu divino Filho escolheu de antemão este lugar para que eu vos traga as suas graças. Oração, sacrifício e penitência. Somente isto pode salvar o mundo. Quantas graças fiz eu neste século e nos precedentes. Quantas bênçãos, quantos castigos não poupei. Quantos diálogos tive com as almas eleitas, mas os homens continuam sempre a ofender o Senhor. Eis porque desejo a união mundial da comunhão reparadora. Escolhi esta orla de terra, porque nos agricultores há ainda humildade, como na pobre Belém.
Este lugar, consagrado à oração, transformar-se-á num alfobre de graças. Minha filha, penitência e oração. É preciso que se repare tantos pecados que se cometem contra o Senhor. Rezai o Santo Rosário. Todos quantos o rezarem alcançarão de mim inúmeras graças. Ele é um forte vínculo a prender-vos ao meu coração. Sim, minha filha, com o rosário o mundo será salvo. Desejo que os meus filhos compreendam o que eu quero para se realizar o que eu digo. A oração é amor que sobe ao céu. Um terço rezado devotamente é um penhor para qualquer intercessão. Diz aos meus filhos que rezem o Santo Terço, que é um elo de fé, de luz e vínculo de união, de glória, de bem-aventurança eterna. Pierina, este é um lugar de oração. Convido-vos ainda ao Santo Rosário, que é tão bem aceito do Senhor. Sim, minha filha, quantas graças serão concedidas. Eu vejo e abençoo tudo e a todos. Pierina então perguntou à senhora qual era o significado das 3 rosas que trazia em seu peito. Esta respondeu: a rosa branca significa a oração que eu vim pedir e o espírito de oração que eu desejo que tenham todos os meus filhos. A rosa vermelha significa o espírito de sacrifício que eu desejo que todos os meus filhos tenham, para assim expiarem os graves pecados com que Deus é ofendido. A rosa amarela significa o espírito de penitência, de reparação e de conversão que eu desejo de todos os meus filhos, para a salvação e santificação de suas almas e para a salvação do mundo inteiro. Numa das aparições, a Mãe Celeste mostrou a Pierina uma medalha onde se via numa das faces a imagem da Senhora Rosa Mística e na outra face a imagem de uma igreja com uma grande cúpula. Na parte em que estava a Senhora, estava escrito Rosa Mística, e no verso da medalha sobre a igreja estava escrito Maria, Mãe da Igreja. A Senhora Rosa Mística disse então: é meu desejo que se mande cunhar uma medalha como esta, com as 2 inscrições. O Senhor me envia a este lugar, por Ele de antemão escolhido, a fim de trazer o dom do seu amor e o da medalha do meu amor materno. Hoje estou aqui para dar a conhecer esta medalha, graça do amor universal, e que será posta sobre o coração por todos os meus filhos, onde quer que se encontrem. Prometo a estes meus filhos a minha proteção e graça maternal. Esta é a hora em que muitos, mesmo sacerdotes, buscarão aniquilar o mais possível a veneração e o culto que me é devido. A medalha do meu amor materno fará com que os meus filhos me tenham sempre consigo. Sou a mãe do Senhor, a mãe da humanidade. Aqui estará o triunfo do amor universal. A bênção do Senhor, juntamente com a minha predileção, hão de acompanhar sempre todos os meus filhos que recorrerem a mim por meio da minha medalha. Reza, minha filha, reza e faz rezar. Tantos dos meus filhos vivem nas trevas, já não se quer mais a Deus. Ó sim,
a Igreja do meu Divino Filho se encontra numa gravíssima crise. Há urgência de oração, de amor e de prece de expiação. A humanidade corre para a sua grande ruína. Quantas almas perdidas! Pobre Igreja do meu Divino Filho Jesus Cristo, à beira de que abismo se encontra? Minha filha, esta é a hora que é preciso que vos unais em oração e caridade. Eis o meu apelo, eis a mensagem da Mãe do Senhor. Sim, os tempos tornam-se obscuros, conturbados, cheios de terrores. Mas se orardes e fizerdes penitência, o meu coração de mãe ainda obterá do Senhor a vitória da luz, do amor e da paz. Fazei tudo isto se vos quereis salvar. Oração, sacrifício e penitência. Numa das mensagens, a senhora pediu que a imagem que ela mandara fazer em 1947 fosse levada em procissão solene da igreja de Monte Chiari até Fontanelle. De fato, a imagem havia sido mandada fazer em 1948 pelo cônego Francisco Rossi, o único que tinha alguma crença nas aparições e em Pierina, e que havia colocado a referida imagem no exato local onde Nossa Senhora havia pousado os pés na catedral em 1947. Tão logo o bispo soube da procissão que Nossa Senhora pedira, proibiu fazer-se qualquer divulgação do fato ou organizar-se qualquer procissão até a fonte. Enquanto isso, cartazes eram fixados nas portas da catedral de Monte Chiari, proibindo as freiras, padres religiosos e povo em geral de participarem de qualquer procissão à Fontanelle. Depois da morte do cônego, a imagem foi removida do centro da igreja de Monte Chiari para um altar lateral, e embora o clero não reconheça até hoje a aparição, como por um milagre, a imagem ainda continua nesse altar e aí pode ser vista. Quanto ao lugar que Nossa Senhora pousou em 1947, com a retirada da imagem, agora é pisado pelos padres e pessoas que frequentam a missa aos domingos e em outros dias. Numa das aparições, a Senhora Rosa Mística havia dito que deveria ser feita em Fontanelle uma grande igreja com 5 cúpulas, representando os 5 continentes do mundo, onde a sua imagem deveria ser entronizada solenemente e onde os povos deveriam vir em peregrinação. O clero não só proibiu tal construção, como também uma parte vizinha do terreno de Fontanelle, que serviria para este fim e que pertencia a uma congregação religiosa, foi vendida para outra congregação, a fim de impossibilitar de vez a construção da igreja. Por isso, tudo que Nossa Senhora tem em Fontanelle são as modestas capelas que até hoje aí se encontram. Depois da bênção da fonte em 1966, Pierina foi morar definitivamente perto de Fontanelle com a sua grande amiga Lúcia Mazzotti, que foi o seu braço direito durante toda a vida e cuidou de Pierina nos últimos anos de sua doença. Nesta casa, encontra-se a capela particular de Pierina, na qual Nossa Senhora concentrou as suas aparições nas décadas de 1970 e 1980, e onde Pierina rezava com os peregrinos que vinham de todas as partes para ir à fonte. Ainda hoje pode ser visitada pelos peregrinos.
jardim da casa, uma bela estátua da Senhora Rosa Mística, com a parte de uma das mensagens que diz: "O meu amor abraça toda a humanidade, convida os visitantes à reflexão e à doação total de si mesmos ao amor da Virgem Maria." Pierina faleceu neste quarto de sua casa no dia 12 de janeiro de 1991, menos de um mês antes de começarem as aparições de Jacareí. Certamente, faleceu com a grande tristeza de não ver tantos pedidos da Senhora Rosa Mística realizados, não porque ela não houvesse tentado, mas por ter sido impedida, caluniada, injustiçada e perseguida todo o tempo pelo clero. Foi uma alma que lutou e sofreu muito por Maria Santíssima. Foi finalmente receber a recompensa de Sua Senhora no paraíso. Está sepultada no cemitério de Monte Chiari, onde muitos peregrinos vão também para lhe pedir graças e bênçãos. Com o passar dos anos, o afluxo de peregrinos foi crescendo gradativamente a Fontanelle nos dias 13 de cada mês e nos dias santos, e também nos primeiros sábados, mesmo com a desaprovação dos bispos. Obedecendo ao pedido da Mãe de Deus, chegam cantando e rezando em procissão, trazendo estandartes e flores para a Senhora Rosa Mística. Em Fontanelle, reza-se o rosário diariamente. Depois dele, os peregrinos entram na piscina da Fonte Milagrosa com grande devoção e também tomam a água da fonte. Enchem as suas garrafas nas torneiras alimentadas pela água da Fonte Milagrosa da Mãe de Deus. Rezam também diante da imagem que fica sobre a fonte, no exato lugar em que ela brota. Nas imagens de São José, de São Miguel Arcanjo, e também nas imagens de Jesus crucificado e da Rosa Mística que chorou, que ficam embaixo da cobertura feita para abrigar os peregrinos nos dias de chuva. Também de noite, muitos vão rezar junto à fonte. Ali, ouvem as mensagens da Rosa Mística e fazem meditação. Beijam o crucifixo da penitência junto à escada da fonte e depois caminham em procissão com a imagem da Rosa Mística até o crucifixo, portando velas em suas mãos. Entre mentes,
elevam orações e súplicas pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Junto ao crucifixo, mais cânticos e súplicas. Nos dias de festa, como 8 de dezembro, apesar do frio intenso, numerosos peregrinos acorrem à Fontanelle para a hora da graça junto à fonte. Na capelinha que fica sobre a fonte, rezam diante da imagem milagrosa da rosa mística, conhecida em todo o mundo. Rezam a via sacra nas estações dispostas ao longo do recinto do santuário e que culminam junto ao grande crucifixo posto ali por ordem da Senhora Rosa Mística. Às 11h30 da manhã, começa a procissão da Rosa Mística e ao meio-dia as orações solenes da hora da graça. Com atenção e fé, os peregrinos rezam o rosário, recordando também a descida da Rosa Mística no dia em que abençoou a fonte em 1966. Depois da hora da graça, colocam velas junto ao crucifixo e beijam respeitosamente os degraus da escada por onde Nossa Senhora desceu, como fazia Pierina Gili. Outra característica peculiar do Santuário de Fontanelle são as imagens peregrinas da Rosa Mística feitas na Alemanha e que são adquiridas para serem imagens peregrinas nos diversos países para onde são levadas. Inicialmente, as imagens eram colocadas na escada de Fontanelle, quando então Nossa Senhora aparecia para Pierina e abençoava as imagens. Depois da morte da vidente, são colocadas ao pé do crucifixo de Fontanelle
e depois mergulhadas na fonte da graça para serem bentas. Elas começaram a ser feitas por um senhor alemão que foi curado em Fontanelle nos anos 1970, junto com o frei Tadeu Laux, e a partir de então espalharam-se pelos diversos países da África, Europa, Ásia, Austrália e América. Estas imagens se tornaram a nova maravilha mariana dos últimos tempos, pois através delas Maria Santíssima tem chorado até lágrimas de sangue, por meio das quais ela tem operado grandes e numerosas conversões no mundo inteiro. Foi o que aconteceu em Brescia, Itália, bem perto de Monte Chiari. Também aconteceu em Maasmechelen, Bélgica. Nos Estados Unidos, em Chicago e no Brooklyn. Recentemente também aconteceu na Espanha. Na Venezuela. No Brasil, aconteceu no Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Também em Jacareí, através da minha imagem da Rosa Mística, feita no Brasil mesmo, mas através da qual ela fez grandes maravilhas no começo das aparições. Em Jambeiro e em Louveira, as duas em São Paulo. Em Louveira, que foi a lacrimação mais conhecida e onde eu sempre ia em peregrinação, ela chorou 68 vezes no total, de fevereiro de 1990 até agosto de 1995, enquanto imensas multidões acorriam de toda parte para a Igreja Matriz de Louveira, onde aconteciam as lacrimações durante vários anos. Por ordem do bispo da região, que não acreditava nas aparições de Monte Chiari, nem nas lacrimações de Louveira, em 1997, a imagem foi retirada da igreja e nunca mais foi vista. Com o escândalo que isto causou, muitos que tinham se convertido com aquelas lágrimas da Mãe de Deus desanimaram e se afastaram de novo dela. E as peregrinações a Louveira acabaram por completo, de forma que aquela igreja, lugar de tanta oração e conversões, ficou deserta. Tudo como o demônio queria e como bem conseguiu, graças aos bispos e padres inimigos de Maria Santíssima, que o ajudaram a estragar e destruir esta obra de salvação das almas que a Mãe de Deus havia feito em Louveira. Mais uma vez, o coração da Mãe de Deus foi transpassado pelas espadas de dor que ela havia mostrado a Pierina e que lhe são cravadas pelas almas consagradas a Deus, que são bispos Judas e sacerdotes Judas.
Neste mar de dores em seu coração, a Mãe de Deus tem se manifestado recentemente em outros lugares do mundo para mostrar a sua tristeza pela recusa dos seus filhos em obedecerem suas mensagens e aceitarem os auxílios que ela lhes dá para a sua salvação, até mesmo em países de minoria católica. Assim é no povoado católico de Kottayam, Kerala, Índia. Ali, desde o ano de 2005, uma imagem da rosa mística e uma estampa vindos de Monte Chiari tem vertido óleo e chorado frequentemente até lágrimas de sangue, como podemos ver agora no exato momento de uma das lacrimações. Por que a Mãe de Deus apareceu em Monte Chiari? Por que ela chora através de suas imagens? Estamos perto de um grande castigo e por isso a Mãe de Deus se aflige tanto pelo que espera os seus filhos, insensíveis a qualquer chamado do céu à conversão? Está perto o triunfo do coração imaculado de Maria? Que ligação as aparições de Monte Chiari têm com as aparições de Jacareí? A própria Mãe de Deus explicou tudo isso nas suas mensagens das aparições de Jacareí, em tom solene e pungente para o mundo inteiro. Eu sou a Senhora Rosa Mística. Eu verdadeiramente apareci em Monte Chiari à minha filha Pierina. As minhas aparições lá são verdadeiras. Mas, com exceção de um pequeno número de meus filhos que verdadeiramente me amaram e me obedeceram, a maioria me desobedeceu e desprezou as minhas mensagens naquele lugar. E aqui, neste país, foi feito o mesmo até agora com as minhas aparições. E é por isso que tanto um quanto o outro serão castigados do mesmo modo, se não mudarem de vida. A Itália terá uma grande dor. Se o Brasil não obedecer minhas mensagens, verá o sangue correr em suas ruas. As lavouras se estragarão. Muitos morrerão, haverão secas prolongadas, inundações, furacões, doenças resistentes. Estes são os últimos avisos. O prazo da conversão está acabando. Se não me ouvirem, o Pai Eterno fará justiça. Chamo os meus verdadeiros filhos que me amam, para que saiam e levem pelo mundo inteiro as minhas mensagens, pois é a única coisa que pode salvar o mundo. Divulguem e obedeçam as minhas mensagens de Monte Chiari. Divulguem as minhas mensagens daqui, de Jacareí, e das demais aparições verdadeiras. Saibam que o Eterno Pai estava muito aborrecido com os pecados do mundo e desejava fazer justiça, mas eu uni a minha poderosa